quero iniciar este programa agradecendo a Deus pela tua vida e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos para partilharmos alguma coisa sobre a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Estamos nos aproximando de uma comemoração, de um feriado, que eu creio ser um dos mais celebrados por toda a humanidade, o período do Natal. E eu quero te convidar para ficarmos juntos alguns instantes e meditarmos um pouquinho, à luz da palavra de Deus, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Para isso, eu gostaria de ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, registrados no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo de número 6, que nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pois bem, ao iniciarmos este momento de reflexão, eu gostaria de me reportar a um fato que tem estado muito presente na mídia nestes últimos dias. Esta notícia, ela fala do nascimento de uma criança, ainda não do seu nascimento, mas da sua concepção. Kate Middleton, a esposa do príncipe William da Inglaterra, está grávida. E essa notícia, ela tem corrido o mundo inteiro. E uma coisa que me chama a atenção é que esta criança, que ainda está na sua fase embrionária, que ainda está no ventre da sua mãe, vindo ao mundo, será a terceira pessoa na linha sucessória do trono da Inglaterra. Uma criança que traz sobre si uma responsabilidade que chama a atenção do mundo e que tem agitado a mídia, a família real. E interessante que, inclusive, as bolsas de apostas têm se movimentado. As pessoas querem saber o sexo, querem saber se é apenas uma criança ou se são gêmeos. E também, uma outra notícia interessante é que espera-se uma grande onda de mulheres grávidas na Inglaterra, porque todas as mulheres ali querem ter o prazer de ter um filho que venha nascer num período em que nascerá um futuro rei ou uma futura rainha. Veja você que coisa interessante, o anúncio do nascimento de uma criança, colocando o mundo todo sob uma grande expectativa. O texto que nós lemos na palavra de Deus, especificamente, no livro do profeta Isaías, também fala do anúncio do nascimento de uma criança. Porém, esse texto, ele nos dá mais detalhes do que a notícia do nascimento deste príncipe ou princesa que virá a nascer ali na Inglaterra. Porque essa notícia fala do sexo. Nós lemos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas, mais interessante ainda, que não descreve apenas o sexo desta criança que o profeta Isaías anuncia, mas fala também do seu caráter. Fala que este menino será maravilhoso, conselheiro, será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E fala também que este menino traz sobre si um título de nobreza. Está escrito que o principado está sobre os seus ombros. O que me chama a atenção é que este não é o primeiro anúncio do nascimento deste menino. Se nós olharmos atentamente para as páginas da Bíblia, da Palavra de Deus, nós vemos que desde o Gênesis,
Deus já estava anunciando o nascimento desta criança, através de sinais, através de eventos proféticos, acontecimentos proféticos, e usando também homens inspirados pelo Espírito de Deus para anunciar a vinda deste príncipe a que o profeta Isaías se refere. Ele não seria um menino qualquer, não seria uma criança qualquer, mas ele seria o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Aquele que viria para libertar o ser humano do jugo do pecado, da condenação eterna. Aquele que viria para reconciliar o homem com Deus, reconciliar a criatura com o Criador. Por isso, tão anunciado o nascimento desta criança, tão anunciado. Porém, o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, de uma forma mais enfática, ele recebe esta revelação de Deus. E ele descreve em alguns pormenores, não apenas o nascimento, mas em alguns textos registrados no seu livro, ele descreve também fatos da vida deste menino. Porém, a história não para. A história continua. O profeta Isaías faz o seu anúncio e ele passa, mas os eventos vão se desenrolando, até que nós chegamos num período bíblico chamado o período do silêncio de Deus ou período interbíblico, marcado nas nossas Bíblias por uma página em branco, ou algumas páginas em branco, que na verdade significam cerca de 400 anos na história da humanidade. O período conhecido como o silêncio de Deus. Neste período, os profetas não falaram. Neste período não houve visões da parte de Deus para a humanidade e Deus, nesses 400 anos, ele permanece em silêncio. Uma coisa interessante é que quando Deus está em silêncio, na verdade, Ele está trabalhando a nosso favor. Na verdade, Ele está planejando, Ele está trabalhando para que coisas grandes aconteçam. E este período, conhecido como silêncio de Deus, também ele é quebrado com o anúncio do nascimento de uma criança. Um homem de Deus, um sacerdote chamado Zacarias, e sua esposa Isabel, eram conhecidos por ser pessoas piedosas, pessoas humildes, mas pessoas tementes a Deus. Esse casal já tinha uma certa idade, já era avançado em idade. E eles não tinham a felicidade de ter descendência, de ter filhos, porque Isabel era uma mulher estéril. Zacarias, sendo um sacerdote, ele, dentro do seu turno, comparece ao templo e tem o privilégio de oferecer o incenso ao Senhor. E naquele lugar reservado, não sabia ele que uma experiência extraordinária com Deus o aguardava. E de repente, quando ele estava ali naquele momento de devoção, de adoração ao Senhor, um anjo mensageiro se apresenta a ele e diz: eu sou Gabriel, que assisto perante o trono do Deus Altíssimo, e trago a você boas novas. Você vai ser pai, uma criança vai nascer, um menino vai nascer. E este anjo também, ele fala da missão com que esse menino viria ao mundo. O anjo mensageiro, o anjo Gabriel, diz: este menino virá para preparar o caminho do Senhor. Desde o ventre da sua mãe, ele já será cheio do Espírito de Deus e ele será separado. Não deverá subir à sua boca bebidas fortes. Ele será separado para Deus. Esse menino viria com uma missão especial para a terra. E Zacarias, mesmo sendo um homem de Deus, ele olha para o anjo, talvez nem ele mesmo se dava conta do que estava acontecendo ali naquele momento, da experiência que ele estava tendo. E naquele momento ele diz: mas como isso é possível? Eu já sou um homem avançado em idade, assim como a minha esposa, e a minha esposa é estéril, ela não gera filhos. E o anjo disse: por que você duvidou? Você vai ficar mudo até que esta criança venha ao mundo. Interessante que quando ele sai daquele lugar separado,
As pessoas estavam numa grande expectativa, porque ele estava demorando ali e ele não conseguia falar. Ele se comunicava através de acenos, de gestos, porque a palavra de Deus é fiel. Quando Deus manda os seus mensageiros, quando Deus manda os seus enviados, eles vêm ao mundo para trazer a revelação do Altíssimo, e a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Zacarias, sendo um sacerdote, duvidou da palavra de Deus e por isso ficou mudo. E interessante que os dias se passaram e o milagre aconteceu. Num determinado dia, Isabel chega ao seu esposo, eu creio que com um sorriso nos seus lábios, com um semblante radiante, e ela diz: Zacarias, você será papai. Uma criança está no meu ventre. Eu sinto algo diferente dentro de mim. E ela transmite essa notícia ao seu esposo. Aquela gravidez transcorre. E como disse o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, João Batista, aquele menino que estava sendo enviado pelo próprio Deus para aquele casal com uma missão muito especial. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. Passados os dias, passado alguns meses, o mesmo anjo Gabriel, ele vai agora a uma jovem, ali na Galileia, na cidade de Nazaré, Maria, uma jovem judia, humilde, que estava desposada de José, o carpinteiro. E aquele anjo chega diante dela, se apresenta e lhe dá uma notícia extraordinária. Ele faz uma saudação muito especial e diz: salve a agraciada, bendita és tu dentre as mulheres. E anuncia que ela seria mãe. Ela diz: mas como isso é possível? Tendo em vista que eu não conheço o varão, era apenas noiva, não havia se casado, não havia tido relações íntimas, era uma virgem. E ali começava a se cumprir o anúncio que Deus havia dado ao profeta Isaías. Cerca de 700 a 750 anos antes, Deus já havia revelado a sua vontade e o nascimento desta criança ao profeta Isaías. Mais uma vez, nós vemos a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra. E o anjo diz: não se preocupe, a virtude do Altíssimo virá sobre ti, e aquele que será gerado no teu ventre será por obra do Espírito Santo de Deus. E Maria entoa um cântico de louvor e de adoração ao Senhor e diz: cumpra-se em mim a tua vontade. É muito interessante nós observarmos a resignação de Maria, a forma com que ela aceita com que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, mesmo sabedora de que isto era um grande privilégio, mas que, por outro lado, como é que ela iria explicar esta situação aos seus familiares, ao seu noivo? Mas Maria entrega-se inteiramente à vontade de Deus. E por obra do Espírito Santo é gerado no seu ventre uma criança. E aquele anjo diz mais: este menino também será conhecido como Filho do Altíssimo, como Salvador, como Messias, como ungido de Deus. E fala da missão com que este menino viria ao mundo. José, um homem temente a Deus também, quando ele fica sabendo desta notícia, sendo um homem temente a Deus, ele não queria infamar a Maria, e ele pretende deixá-la secretamente. Mas Deus, ele cuida dos detalhes, quando ele tem um plano, quando ele tem um propósito. E ele também não queria que José se entristecesse com aquelas circunstâncias, e ele envia um anjo, que em sonhos fala com ele e diz: José, não temas receber a Maria por tua esposa, porque o que está gerado no seu ventre é por obra do Espírito Santo de Deus. José e Maria eram pessoas muito especiais, pessoas escolhidas pelo próprio Deus, para que através deles, através da resignação de José ao receber Maria, e através da disposição de Maria em conceder, em emprestar o seu ventre, para que o Filho de Deus viesse ao mundo, se cumprisse a vontade de Deus,
sobre a terra. Os dias se passaram, os meses se passaram, e agora José precisava ir a Belém, precisava ir à sua terra, a terra da sua descendência, para participar do censo. Ele estava com Maria. Maria estava prestes a dar à luz. E eles vão a Belém, vão à terra do rei Davi. Ali eles procuram um lugar. Mas a palavra de Deus diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles naquela estalagem. E ali, em meio às grutas, aonde os pastores se recolhiam juntamente com os seus rebanhos para se abrigarem das intempéries, num lugar humilde, num lugar muito simples, a profecia se cumpre. O menino nasceu. O filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Sobre aquele menino repousava a glória de Deus, a glória do Altíssimo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E diz mais, o zelo do Senhor fez isso. A mão do Senhor operou este milagre. Este é o Natal. Este é o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento de uma criança, o nascimento de um menino, que não era um menino qualquer. Foi o próprio Deus vindo à terra, através do seu Filho, para resgatar a humanidade do pecado, para reconciliar o homem com Deus, a criatura com o Criador. O Natal é um tempo em que nós nos unimos para participarmos de uma refeição. É um tempo em que nós trocamos presentes com as pessoas que amamos. Mas é tempo de permitirmos que Jesus Cristo venha nascer em nosso coração. Ele quer reinar através da minha vida. Ele quer reinar através da tua vida. Ele quer nascer no teu coração. Aonde ele nasce, ele traz a sua paz. Ele traz o amor de Deus. Ele traz o perdão. Ele traz a reconciliação. Os pastores estavam no campo quando receberam o anúncio do nascimento desta criança. Um coral angelical se aproximou deles e disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E anunciaram que o rei estava nascendo. Também os magos do Oriente, seguindo uma estrela que simbolizava o nascimento de um rei, chegaram àquele lugar, chegaram àquela manjedoura. Nós vemos que Jesus não fez acepção de pessoas. Os humildes pastores o adoraram e os reis magos o adoraram. Se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa simples, se você é uma pessoa que talvez tenha enfrentado dificuldades, lutas na tua vida, talvez até você pense: como será o meu Natal? Talvez eu não tenha o presente que gostaria para dar aos meus filhos, aos meus entes queridos. Ou se você é uma pessoa que tem a oportunidade de ter um Natal regado de especiarias, bebidas, alimentos, presentes de valor. Em todas essas coisas, agradeça ao Senhor, agradeça a Deus. Jesus Cristo nasceu para você que é uma pessoa simples e humilde. Jesus nasceu para você que talvez tenha uma condição de vida melhor. Ele nasceu para mim e ele nasceu para você e nasceu para todos nós. É Natal, é o nascimento de Jesus. É tempo de nós olharmos para o céu e agradecermos a Deus. A profecia se cumpriu, o menino nasceu, o príncipe se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, que você possa ter um Natal extraordinário,
que você possa, ao entrar neste novo ano, imaginar no teu coração o que é que eu posso oferecer ao rei, o que é que eu posso oferecer a esta criança. O que ele mais deseja é o teu coração, o que ele mais deseja é a tua vida, é o bem mais precioso que ele nos deu. Que você possa entregar a ele o teu ser, que você possa entregar a ele o teu coração e que ele possa reinar nesta terra através das nossas vidas. Eu quero te convidar para onde você estiver neste momento, se você tiver esta oportunidade, feche os teus olhos, coloque a mão à altura do teu coração e nós vamos agradecer a Deus por este grande nossos pecados. E amém, Jesus.
Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo é o desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.